Olha, eu acho que, assim, quando eu tinha uns 15 até uns 18 anos, eu sempre fui, assim, uma pessoa um pouco sensível. Não muito, porque a parte racional em mim é muito forte. Mas eu tinha, assim, digamos, uma desconfiança que aquilo que eu tinha aprendido no colégio de freiras, que eu fui educada em colégio católico, não podia fazer muito sentido. Eu já achava que a coisa as informações estavam um pouco capeigas, né? Não estava me satisfazendo. Eu achava que a coisa tinha que continuar, que a vida não poderia ser assim, né? E aí, sem nenhuma informação de nada, um dia eu estava passando num outro quarteirão lá perto de casa e eu vi lá, Centro de Umbanda, não sei o quê. Eu falei, eu vou vir aqui. Pra mim era tudo a mesma coisa, né? Era qualquer coisa que não era católico, né? E no dia que tinha reunião lá, eu fui, e eu me lembro que eu fui de saia, e aí, na hora que eu entrei e eu fui falar com o médium-chefe lá, ele olhou pra mim, ele só falou assim, vai pra sua casa, põe uma calça comprida e volta, porque eu também não entendi nada, eu fui correndo pra minha casa, me troquei e voltei, porque ele percebeu de alguma forma que eu tinha algum tipo de mediunidade ou qualquer coisa assim, e que eu poderia, digamos, sei lá, percebeu que eu era iniciante, de repente eu poderia cair ou qualquer coisa e eu tava de saia, né? Então foi por isso, então a partir disso eu falei, eu acho que o negócio existe por aqui. E daí frequentei uns 2 anos, comecei a ajudar na casa e tal. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não sabem, mas o meu início foi mesmo num centro de Umbanda. Daí eu soube de centros de mesa branca, daí eu falei, eu vou conhecer isso. E aí fui, frequentei, trabalhava como médium na época e eu era muito dedicada. E aí aquela coisa assim, que eu acho que a espiritualidade vai testando para ver até que nível que você pode ir. E acho que eles perceberam da minha dedicação, do meu interesse e resolveram que eu podia dar um passo a mais. E foi quando eu soube que existia um instituto de pesquisa que se chamava Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que era comandado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que depois veio a falecer já nos anos 90, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele muitos anos. E foi aí que eu comecei a despertar para o interesse da pesquisa. E aí eu percebi que era um caminho fascinante, porque toda a visão do Dr. Hernani era relacionada à busca de material, de documentação e comprovação dentro das possibilidades que a ciência permitisse. E então eu fiz uma caminhada com ele, pesquisando alguns casos de poltergeist, casos de reencarnação. Então eu percebi como que era importante a documentação para validar aquilo que a gente estava pesquisando. E aí, nesse meio tempo, houve um bochicho, vamos dizer, que na Europa ele tinha muito contato com algumas pessoas bem espiritualizadas no mundo todo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E houve um sururu lá de que pessoas na Europa estavam gravando vozes. E aí ele comentou comigo, ele publicou artigo na época sobre isso na Folha Espírita, e enquanto que também saía na revista Planeta, ao mesmo tempo, as mesmas notícias, né? E aí eu falei, e se a gente tentar? Vamos. E aí era de uma ignorância absoluta, nossa, porque a gente não sabia como os europeus faziam, não havia esse tipo de intimidade para perguntar e nem informação nenhuma, então a gente teve que descobrir a roda, né? Então a gente foi fazendo tudo errado no começo, durante 2, 3 anos, que eu acho que serviu também de base para espiritualidade, ver que a gente estava sério no assunto, e aí que foi que a gente começou. Então, digamos que eu saí de uma dúvida, assim, tipo, né, questionando se isso tudo poderia ser verdade, até começar a obter as primeiras evidências eu mesma, né? Foram as primeiras vozes que eu gravei.